Olá, crianças! Hoje a gente vai ter um resumão dos conteúdos básicos que nós trabalhamos até aqui em matemática, principalmente as 4 operações. Hoje o resumo é das 4 operações. Quais são as 4 operações? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, hoje, aqui nós vamos trabalhar as 4 operações, então prestem bastante atenção e vamos lá. Para dar início, vamos falar sobre adição. A adição é um processo de somar 2 algarismos, 2 números, na verdade. Esses números podem ter vários algarismos. Pode ter 2 ou muito mais parcelas. Depende da conta que você vai fazer, certo? O que a gente não pode esquecer é um preceito básico, que quando uma soma de 2 algarismos ou mais dá mais que 9, no caso, ele vai para a dezena, entra na área da dezena, a unidade fica embaixo e a dezena sobe para o próximo número. A gente tem o costume de falar que vai subir, né? Ele agrega ao próximo número, no caso, o número que vem depois. E então, conseguiu recordar o que é adição? Ah, muito bem, espero que tenham recordado, né? Agora nós vamos para uma atividade, então pause esse vídeo, isso mesmo, pare o vídeo aqui e volte lá no nosso grupo geral, que lá eu vou passar uma atividade para que você faça sobre a adição. Então, ouçam as minhas instruções, pare mesmo o vídeo e vamos para lá. Depois a gente retorna com o próximo passo, com a próxima revisão, combinado? Então, faz o exercício de adição. Fala para mim, deu certo fazer o exercício? Espero que sim. Agora a gente vai para o próximo passo. Nós vamos para subtração. Vamos revisar agora a subtração. O que é subtração? É tirar. Enquanto a adição é somar, juntar propriedades, a subtração ela tira, ela retira uma quantidade de outra, certo? Então, quando um algarismo é o minuendo, a parte de cima, o valor que vai ser tirado, da onde vai ser tirado, o minuendo é menor, o algarismo do minuendo é menor do que o do subtraendo, a gente tem que lembrar de emprestar do vizinho. Vocês lembram desse detalhe? Então, a subtração, quando ela tem o minuendo, tem um algarismo menor do que o subtraendo,
na mesma classificação, vamos supor, unidade. Se a unidade do minuendo é menor do que a unidade do subtraindo, a gente empresta do vizinho. Lembra desse conceito? Eu acredito que essa explicação te ajudou bastante na hora de agora para fazer as atividades, não é mesmo? Então, para novamente o vídeo, vai lá no grupo geral e copie os exercícios de subtração. Então, é o segundo exercício. Agora nós vamos para o exercício de subtração. Combinado? Te aguardo aqui para depois que você terminar essa atividade. Você já fez o seu exercício de subtração? Sentiu alguma dificuldade? Se sentiu alguma dificuldade, entre em contato com a professora lá no grupo da chamada, porque a sua dúvida também pode ser de um outro colega seu que acaba não perguntando. Então, verifique no grupo se não tem nenhuma explicação de alguém que já tenha tido a mesma dúvida que você. Se não, faça a pergunta que a professora está lá para responder. Combinado? Agora vamos para o próximo. Qual será? Multiplicação. Então, agora nós vamos entrar na multiplicação. Muita gente acha que a multiplicação é um bicho de 7 cabeças, mas não é. Juro para vocês. A multiplicação, ela veio para facilitar a nossa vida. Por quê? Ela é a soma de parcelas iguais. Então, o que significa a multiplicação? Eu vou dar um exemplo básico aqui. 2 vezes 2. Eu tenho 2 vezes o número 2. Então, 2 e 2. 2 e 2. 2 e 2 são 4. 2 mais 2, 4. 2 vezes o número 2, 4. Então, a gente tem que entender que a multiplicação nada mais é do que a soma de algarismos de números iguais. Mas, para facilitar, a gente faz na base da multiplicação, não é mesmo? Então, se você compreende que a multiplicação nada mais é do que uma soma de números iguais, você vai aprender, você vai conseguir fazer com muito mais facilidade a multiplicação. Lembrando que não vai fazer diferença a ordem dos fatores. O que é a ordem dos fatores? A ordem dos números. A ordem dos fatores não altera o produto. O que isso significa? A ordem dos números na multiplicação não altera o resultado. Por exemplo, 2 vezes 5, como eu já coloquei aqui no exemplo, é 10. 2 vezes 5, 10. 5 vezes 2 também é 10. Entenderam? A mesma coisa acontece na adição. Somente na adição e na multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto. Partindo do princípio que a ordem dos fatores, dos números, não altera o resultado, nós vamos pensar agora na tabuada. Por que a tabuada? Tem gente que odeia a tabuada, gente. Mas a tabuada veio para facilitar a vida. Ela veio para que eu não precise ficar fazendo continhas demais para mim saber o resultado. Por exemplo, vou dar um exemplo novamente do 2 vezes 5. Por quê? 2 vezes 5, 10. Isso daqui já está na minha cabeça. Que 5 mais 5 é 10. Que 2 vezes o número 5 é 10. Que 5 vezes o número 2 é 10. Mas, se eu fizer isso com todos os números da tabuada,
Se eu colocar na minha cabeça, toda vez que eu ouvir, quanto que é 9 vezes 9? É 81. Se eu gravar isso na minha memória, fica muito mais fácil quando eu encontrar dentro de um exercício a multiplicação 9 vezes 9, vai ficar muito mais fácil se eu decorar que ela é 81. Então, por isso, para isso serve a tabuada. Para facilitar na hora de fazermos os exercícios. E você sabe como que você consegue gravar a tabuada na sua mente? Realizando. É fazendo a tabuada que você vai aprender. Então, para esse vídeo aqui, de novo, e vamos para o terceiro exercício do dia. Registrar a tabuada. Registra a tabuada do 1 ao 10 no seu caderno. Combinado? Fica aguardando você aqui para a continuação da explicação, certo? Vai lá no seu caderno e faça a sua tabuada. Do 1 ao 10, hein? Quero ver capricho. Letra bonita, hein? Que para depois vocês poderem estudar. E então, já fez a sua tabuada? Então, tudo bem. Agora, nós vamos continuar falando sobre multiplicação. Porque a multiplicação, e quando tem dois algarismos? O que eu tenho que fazer para me multiplicar por dois algarismos? Quando um fator, os dois fatores, por exemplo, têm dois algarismos, como vai ser o exemplo que eu vou mostrar aqui. Quando a gente tem dois algarismos, primeiro eu multiplico a unidade, depois eu multiplico a dezena. Deu para entender? Quando eu vou multiplicar a dezena, o fator, o que é fator? É o resultado. Resultado da multiplicação da dezena, eu vou começar ele pulando uma casa para a esquerda. Então, eu coloco o sinal de mais embaixo do número da unidade, da multiplicação da unidade. Mas há quem coloque zero, ou mais, ou deixa o espaço, certo? Então, para mim, eu aprendi assim, que colocando mais, eu vou lembrar que eu tenho que pular aquele espaço. E vou pular uma casa para a esquerda, certo? E depois eu faço a multiplicação da dezena. Terminei a multiplicação da dezena, eu vou somar o resultado da multiplicação da unidade com o resultado da multiplicação da dezena, pulando aquele espaço embaixo da unidade, e esse vai ser o fator final, o produto final, certo? Então, eu vou ter o produto final depois da soma dessas duas multiplicações. Vamos para o exemplo? E a mesma coisa acontece quando eu tenho a multiplicação por três algarismos. Primeiro eu multiplico a unidade. Quando eu vou multiplicar a dezena, eu pulo uma casa para a esquerda. E quando eu for multiplicar a centena, eu pulo mais uma casa para a esquerda. Posso colocar zero, posso colocar o sinal de mais. Eu uso o sinal de mais, como eu já disse. E depois, quando eu terminar as três multiplicações, eu faço a soma desses três produtos para ter o produto final. Mais um exemplo? Vamos ver? Como vimos, então, a multiplicação tem algumas regrinhas muito simples se prestarmos atenção na hora de fazer,
certo? Então agora, mais uma vez, nós vamos pausar esse vídeo e vamos fazer o exercício que está lá no grupo geral. Então nós vamos para o quarto exercício da aula de hoje. Está lá no grupo geral. Façam um exercício, caprichem na letra, caprichem, pensem, raciocinem bastante antes de responder. Combinado? E então, já realizaram o quarto exercício da aula de hoje? Fizeram um exercício de multiplicação? Vocês perceberam que no exercício de multiplicação eu usei com um algarismo, com 2 algarismos e 3 algarismos na multiplicação? Porque nós precisamos treinar. Matemática nada mais é do que fazer. Quanto mais fazemos, mais aprendemos. Então, agora nós vamos para a quarta operação. Qual será que é? Divisão. Vamos relembrar um pouquinho da divisão? Muito bem. Então, como estamos vendo, a divisão, para a gente entender a divisão, primeiro de tudo, nós precisamos saber que ela é o oposto da multiplicação. E que para nós fazermos a divisão, nós precisamos saber a tabuada. Por isso que eu falo tanto que é importante aprender a tabuada. Se o seu método de aprender é decorando como foi o meu, decorem a tabuada, estudem a tabuada. Quando eu estudava, pediam que a gente decorasse e eu decorei. Então, eu tenho muita facilidade. Se você pedir qualquer multiplicação, eu vou responder na lata, porque eu tenho decorada e eu sempre fiz. Eu sempre utilizei desse recurso. Eu sempre gostei de fazer cálculos mentais. Então, a multiplicação para mim é muito fácil, porque eu sempre treinei. Então, treinem também a multiplicação, tanto escrita quanto mentalmente. Combinado? Então, para entendermos que a tabuada é muito importante aqui na divisão também, como já foi dito. Nós já entendemos que para a divisão nós precisamos entender a multiplicação, que ela é o oposto, e que nós precisamos também da tabuada, não é mesmo? Esse exercício que acabamos de ver, o resto dele era 0, então ele é uma divisão exata. Por que eu estou dizendo isso? Porque nem sempre a divisão é exata. Quando ela não é exata, é quando sobra algum número, que vai ser o exemplo que nós vamos ver agora.
Até agora, nós vimos a divisão com um número, mas também temos divisão com 2 algarismos, não é mesmo? Então, é o mesmo procedimento, você vai usar da multiplicação para descobrir qual é o resultado. Então, fique bem atento no exemplo a seguir. Agora que nós pegamos a explicação da divisão, vamos lá no grupo geral. Quando você terminar esse vídeo, vai lá no grupo geral que vai ter um exercício também de divisão. Combinado? Então, qualquer dúvida, entre em contato com a professora. Porque a professora está acreditando que vocês estão acompanhando bem. Porque ninguém tira dúvidas, né? Se ninguém está com dúvidas, vamos dar continuidade. Então, qualquer dúvida, gente, não deixe dentro da cabecinha de vocês. Perguntem que a professora está lá à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Aquilo que eu não sei, eu busco saber. Não é mesmo? Então, vamos lá. Atividade. Então, nós temos 5 atividades hoje. Atividade da adição, subtração, tabuada, multiplicação e agora a de divisão. Certo? Uma boa aula para todos, espero que tenha tirado bastante dúvidas nesse vídeo, tenham relembrado muito o conteúdo e fico aguardando a interação de vocês no grupo da chamada. Beijos, até mais!